Oi, esse é o Riscante, um canal para divulgar conteúdo educativo sobre arte e desenho. Eu sou Zé de Rocha, artista e professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Na aula de hoje, vamos estudar a distribuição dos elementos gráficos sobre uma superfície de desenho. Vamos conhecer um pouco sobre o assunto composição. É comum associarmos o termo composição à música, mas também falamos de composição quando construímos imagens. Composição é o estudo da organização e das relações das partes de uma obra. Compor é o ato de colocar junto, de combinar, de dispor e organizar as partes para formar um todo. Os estudos sobre composição remontam tempos antigos, que nos legaram estruturas que até hoje são utilizadas. Muitos artistas empregam divisões e subestruturas geométricas para organizar os elementos de suas composições. Um conhecido método de composição é a proporção áurea. Conhecida desde o século III a.C., a proporção áurea expressa uma razão matemática entre duas partes, em que a menor está para a maior, assim como a maior está para o todo. E os gregos antigos acreditavam ser especialmente harmoniosa e agradável aos olhos. Localizar os elementos de importância no interior ou na intersecção das subdivisões da secção áurea pode dar maior destaque e criar uma imagem mais equilibrada. Já no século XX de nossa era, os pesquisadores da Gestalt e os artistas das vanguardas modernas, principalmente na Bauhaus, realizaram estudos e experiências sobre os princípios psicológicos da percepção. Segundo os estudiosos da Gestalt, o arranjo dos elementos de uma imagem implica naquilo que será percebido pelo espectador, sugerindo e influenciando a recepção da imagem. Inicialmente, devemos compreender que o formato condiciona a composição. Por exemplo, no cinema, podemos perceber uma mudança muito grande na influência da proporção entre a altura e largura das telas, desde a proporção de 4:3 do início do cinema até os atuais formatos widescreen de 16:9 e o formato CinemaScope de proporção 21:9. A escolha desses formatos pelos diretores influencia a própria narrativa dos filmes. No desenho, a direção vertical ou horizontal e a proporção da superfície da folha de papel ou da tela do computador irão influenciar na distribuição dos elementos da composição. O formato quadrado é muito mais estável, mas é mais fácil compor em superfícies retangulares, que não são tão regulares quanto o quadrado e por isso são mais interessantes e dinâmicas. Dentro dos formatos, existem áreas que percebemos como sendo mais pesadas ou mais leves. No formato retangular, encontraremos as áreas de maior peso um pouco abaixo do eixo central horizontal e um pouco à direita do eixo central vertical que divide o retângulo. Isso acontece porque o ato de compor se baseia na nossa busca pelo equilíbrio, que é tão importante e inerente aos seres humanos. Estamos sempre buscando ajustar as relações de peso e contrapeso daquilo que percebemos. Na percepção visual, esse processo de estabilização se dá a partir do eixo vertical e do eixo horizontal. Ou seja, medimos o equilíbrio de uma composição a partir da estabilidade fornecida por esses eixos, vertical e horizontal. Naturalmente, projetamos esses eixos sobre tudo que vemos, nas formas regulares ou nas formas irregulares. Assim, também podemos notar como as linhas verticais e horizontais fornecem a impressão de mais estabilidade numa composição, enquanto as linhas inclinadas, as diagonais, passam mais fortemente a impressão de dinamismo, de movimento. Compare essas duas imagens. Não existem regras rígidas para compor. Tudo depende da intenção para se realizar uma imagem. A depender do nível de tensão da composição,
Podemos compor imagens mais estáticas, com equilíbrio simétrico, ou imagens mais dinâmicas, com equilíbrio assimétrico. Nas composições de equilíbrio simétrico, os elementos estão dispostos de maneira nivelada aos eixos de equilíbrio. Nas composições de equilíbrio assimétrico, os elementos estão dispostos de maneira aguçada em relação aos eixos de equilíbrio. Tendo em conta os níveis de tensão, podemos manipular o equilíbrio das composições fazendo uso de forças perceptivas, que são as relações entre atração e repulsão nos padrões visuais. Por exemplo, dois elementos dispostos a certa distância podem disputar nossa atenção, dando a impressão de se repelirem. Os mesmos dois elementos, colocados mais próximos, darão a impressão de atração, formando um conjunto. Isso gera o princípio da Gestalt conhecido como lei do agrupamento. É quando um conjunto de elementos individuais sugerem outras formas. O olho completa as conexões que faltam, relacionando as formas em padrões mais simples. A lei do agrupamento é regida pela lei da similaridade, pois nossa tendência é agrupar visualmente os elementos semelhantes dentro de uma imagem. E isso nos leva ao ritmo, que é outro termo que costumamos relacionar com a música. Na música, o ritmo divide o tempo em partes iguais. Nas imagens, os ritmos são repetições de aspectos formais semelhantes, como círculos, linhas, grids e suas variações de tamanho, intensidade, entre outros. Assim como na música, dentro de uma imagem visual, as repetições geram equilíbrio e variações, geram surpresa, dando mais dinamismo à composição. O funcionamento de uma composição está diretamente relacionada ao uso desses elementos, dessas relações de tensão, equilíbrio, ritmo, dentro de um determinado formato de imagem. Mas por hoje é só. Nos encontraremos nas próximas videoaulas aqui no canal Riscante. Obrigado e um grande abraço.